Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu nunca pensei que a vida fosse me testar tão cedo. Na minha cabeça, os grandes desafios da vida eram como degraus que a gente só começava a subir lá na frente, quando o corpo estivesse mais preparado e a mente mais experiente. Para mim, era algo que viria com o tempo, uma espécie de sabedoria que se adquire aos poucos, sabe? Como quem aprende a nadar antes de se jogar no mar. Mas os pequenos tropeços no caminho se tornaram parte do meu cotidiano. Como se fosse normal lutar tanto para conquistar tão pouco. E eu me adaptei. Sim, eu me adaptei. Não porque queria, mas porque não havia escolha. Olha, não há espaço para hesitação quando o mundo te empurra para o abismo. E eu aprendi a aceitar que, para mim, conquistar algo nunca viria sem uma luta. Cada pequena vitória parecia tão distante, tão suada, que às vezes eu me perguntava se o esforço valia a pena. Mas, mesmo assim, eu segui em frente. Porque o que mais poderia fazer? Afinal, cada batalha perdida ou ganha moldava um pedaço de mim, tornando-me alguém que sabia que precisava sobreviver. Bom, aos 4 anos, eu fui vítima de abuso por parte do meu tio e do meu avô. E quando meu pai descobriu, ficou tomado pela revolta. E em um ato de desespero, tirou a vida do próprio irmão e agrediu meu avô. E para piorar a situação, ele foi preso e passou 5 anos na penitenciária. E durante esse tempo, eu precisei morar com a família do meu pai, pois a minha mãe já era falecida. E o meu avô? O meu avô não foi preso. O sistema falhou como sempre. Ele saiu como inocente, um homem respeitável aos olhos da sociedade, enquanto papai e eu permanecíamos marcados pelas cicatrizes invisíveis que ninguém conseguia ver. A justiça parecia ter se virado contra nós. E eu sofri um bocado na mão das minhas tias. Elas que deveriam ser uma extensão da proteção familiar se tornaram minhas opressoras. Elas me desprezavam, me faziam sentir como se eu fosse a única culpada pela desgraça da nossa família. E diziam que o meu tio e o meu avô jamais iriam fazer aquilo comigo, como se a própria negação da verdade fosse uma forma de proteger a própria honra da família. Olha, não havia espaço para compaixão. Haviam apenas um desejo de silenciar a vergonha, de varrê-la para debaixo do tapete, como se eu fosse uma sujeira que não poderia ser mostrada. E sabe de uma coisa? Eu apanhei muito, tanto física quanto emocionalmente. Cada tapa que eu recebia não era apenas uma punição, era um reforço da ideia de que eu não tinha valor. As minhas roupas eram velhas e rasgadas, um símbolo do abandono. Os meus chinelos, de pares diferentes, eram apenas uma representação do caos que estava a minha vida. E eu, que era a filhinha do papai, passei a ser a gata borralheira do quintal. E havia
um peso tão grande sobre os meus ombros que eu queria gritar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Olha, eu queria me libertar, mas a ideia de escapar da minha própria família parecia impossível e eu não tinha para onde ir. E a minha idade também não me permitia fazer nada. Quem daria ouvidos a uma criança? E sabe, eu contava os minutos e os segundos para a volta do meu pai. A ideia de que ele sairia da prisão a qualquer momento enchia o meu coração de esperança. Eu sabia que assim que ele estivesse livre, tudo mudaria. Eu me lembro de como éramos felizes. O meu pai era bom, trabalhador, honesto. E ele sempre foi um homem de princípios que detestava mentiras e injustiça. Eu costumava ficar grudada nele, ouvindo as suas histórias sobre o trabalho, os seus amigos de firma, e eu amava o meu pai mais do que tudo. E era aquilo que eu queria de volta. As brincadeiras, os momentos de alegria em que eu me sentia segura e amada ao lado dele. E sabe, a ideia de que o meu pai estava lá, mesmo que distante, me dava força. E eu sonhava com o dia em que ele abriria a porta de casa e eu o veria novamente, com aquele sorriso que alegrava o meu dia. Mas como todos sabem, a espera é sempre angustiante. E para mim, então, os dias se arrastavam e eu ainda tinha que enfrentar as humilhações diárias e a raiva das minhas tias e a presença cínica do meu avô. Até que um dia eu ouvi um burburinho em casa e ninguém teve coragem de me contar. Mas pelas palavras que flutuavam no ar, eu percebi que era algo relacionado ao meu pai. E quando as minhas tias me viam, mudavam de assunto. E entre elas, diziam que ele não era doido de aparecer ali depois de tudo o que ele fez, referindo-se ao meu avô e ao meu tio. Mas, para surpresa de todos, o meu pai, o meu herói, foi corajoso. E debaixo de um temporal, ele bateu a porta da casa da minha tia. Ele estava determinado a recuperar o que era dele, eu. E ele disse isso em um tom bem sério. E a minha tia, com uma arrogância maior do que ela, pediu para ele ficar esperando do lado de fora enquanto ela colocava algumas peças de roupas na minha mochila. E quando eu vi o meu pai, eu me joguei nos braços dele. E ele me abraçou com carinho, me beijou e falou que a gente ia para bem longe daquilo tudo e que seria sempre eu e ele. E a minha tia, quando finalmente estávamos indo embora, ela, em um tom carregado de desprezo, alertou para tomar cuidado e parar de acreditar em criança mentirosa. Olha, naquele momento, o meu pai se virou para minha tia e afirmou com um tom seguro e certo do que estava falando. Não foi ela quem me contou. Eu vi com os meus próprios olhos que a terra há de comer. E a titia indignada chamou o papai de mentiroso e assassino. E o papai, sem dizer uma palavra, segurou firme na minha mão e rapidamente deixamos a casa da tia Marlene. E eu e o papai ficamos encharcados enquanto aguardávamos o ônibus no ponto. E quando finalmente ele chegou, nos acomodamos no banco da frente. O meu pai fez algumas perguntas ao motorista, que respondeu que nos avisaria
quando estivéssemos perto do nosso destino. E olha, cada parada parecia uma eternidade. Enquanto isso, o papai segurava na minha mão e sempre que eu o olhava, ele me dizia: "Eu te amo, filha." Bom, finalmente chegamos à casa onde o meu pai estava morando. Papai havia conhecido a Eva durante o seu tempo na prisão, a irmã de um presidiário. Ela tinha cerca de 40 anos, enquanto ele apenas 29. A diferença de idade não importava. O que importava era o carinho que havia florescido entre eles. E quando ela soube da liberdade dele, imediatamente o convidou para ficar em sua casa. E ele aceitou com gratidão. Era uma amizade que se transformava lentamente em algo especial, embora ainda não fossem namorados. A Eva era uma mulher doce e muito carinhosa, e ela me lembrava muito a mamãe. Então, antes do meu pai e a Eva se casarem, eu dormia com ela na cama, enquanto papai ficava em um outro quarto. A Eva nunca teve um namorado antes, e por isso queria fazer as coisas de maneira certa. E o papai, um homem respeitador, achou bonito a decisão dela. E os dois só passaram a dormir no mesmo quarto após o casamento. Olha, infelizmente a busca por trabalho se mostrou mais difícil do que ele havia imaginado. E não importava quantas portas ele batesse ou quantas entrevistas participasse, a sombra do passado o seguia como uma sombra pesada. E o que ele havia feito, as escolhas que o levaram à prisão, pesavam sobre ele e o impediam de se reerguer. E a cada dia que passava, ele chegava em casa sem emprego, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. E a Eva, sempre tão compreensiva, o consolava, dizendo que ele encontraria algo. O tempo foi passando e a pressão aumentando, porque o meu pai não era homem de ficar parado e nem de ficar esperando a mulher fazer. E isso deixava ele desesperado. E finalmente, após meses de busca, o meu pai conseguiu um emprego em uma pequena fábrica do bairro. Para o papai, não era apenas um emprego, era a oportunidade de recomeçar, de reconstruir a sua vida e de sua família. E com o tempo, o papai e a Eva me deram um irmãozinho, o Gerson. Ele era um menino lindo que, com apenas 1 ano, já falava várias palavras e sabia cantar o parabéns inteirinho. Gente, ele era muito esperto para a idade e todos ficavam encantados com a sua esperteza. Mas, infelizmente, a vida tinha outros planos. Enquanto o papai e a Eva trabalhavam, eu estava na escola. O Gerson ficava sob os cuidados da cunhada dela. E um dia, num descuido, a cunhada deixou o portão da escada aberto e o Gerson caiu escada abaixo e sofreu um traumatismo craniano e veio a óbito. O luto nos engoliu, sabe, como um buraco negro, deixando todos fora de órbita. O Gerson não era apenas um irmão, ele era uma parte de mim e de nós. A dor de perdê-lo era insuportável. A Evinha, em meio à sua própria dor, encontrou força em mim. Ela me chamava de filha amada, menina dos seus olhos, e dizia que só não iria desistir de viver porque sabia que eu precisava demais dela. Então, a Eva engoliu a dor, escondeu as suas lágrimas e por mim
ela lutou para se manter firme. Bom, e na sexta série eu enfrentava um novo desafio que me deixava muito angustiada. A sobrinha da Eva, a Yasmin, que sempre parecia competir comigo em tudo, decidiu que era hora de espalhar rumores na escola. Ela contou a todos que o meu pai era ex-presidiário. Pensa, naquela fase da vida onde a aceitação e a popularidade eram tudo, ser chamada de filha de presidiário se tornou um rótulo que parecia ter colocado em mim de tal forma que os meus colegas de classe olhavam para mim e começavam a rir, fazer piadinhas, e eu me sentia como se estivesse carregando uma cruz. E com o tempo eu comecei a me fechar, evitando interações e me isolando em minha dor. E a Eva notava que algo estava errado e tentava conversar comigo, mas eu não tinha palavras para explicar o que eu estava sentindo. Eu não queria que ela se preocupasse. Eu não queria que ela soubesse como a maldade de outras pessoas estava me ferindo. Mas a Eva, sempre atenta às mudanças em meu comportamento, começou a perceber que algo estava errado e foi até a escola. E a professora explicou a ela que eu estava passando por um momento difícil e que a turma estava sendo cruel e que alguns alunos faziam comentários maldosos a respeito do meu pai e da minha história. A Eva ouviu atentamente e quando a conversa terminou, ela voltou para casa e me disse que já estava sabendo o que eu tinha. Ela então me olhou nos olhos e disse que aqueles comentários maldosos que estavam me machucando não definiam quem eu era, porque eu era forte e muito valiosa e ela estava lá para me ajudar e pediu para eu falar sempre com ela e finalizou dizendo que o que os outros diziam não importava e que eu era para focar nas coisas boas da vida e nas pessoas que realmente se importavam comigo. E depois da conversa que tivemos, ela me abraçou e me beijou e disse que me amava do fundo da alma, com o amor de uma mãe. A Eva também foi à casa da sobrinha e teve uma conversa séria com a sua irmã. E para evitar mais problemas, ela me mudou de escola e eu senti mais paz. Olha, eu terminei os meus estudos e consegui um emprego no centro da cidade, onde finalmente eu aluguei um apartamento mais perto do trabalho. E a Evinha não gostou, porque ficou com medo de eu não aparecer mais. Sabe, essas preocupações de mãe? Mas eu sempre que podia estava lá com eles. E aos poucos ela foi se acostumando com a ideia da minha mudança. Mas tudo mudou com uma única ligação. O telefone tocou e o papai trouxe uma notícia devastadora. A Evinha estava doente. Um câncer agressivo que se instalou como um predador silencioso e voraz havia invadido a sua vida. E o meu mundo desabou. Sabe, a Evinha era como uma mãe para mim. E por isso eu decidi pedir as contas da empresa para cuidar dela. Mas o meu chefe, ele não aceitou. Ele gostava muito do meu trabalho e por isso ele me deu licença para cuidar dela. E sabe, entre médicos e tratamentos, cada ida ao hospital, tudo se tornava uma tortura emocional. E eu me despedaçava a cada consulta.
cada exame que trazia notícias ruins ou incertezas. O medo de perder a mulher que me moldou e me ensinou a ser forte se misturava a um desejo avassalador de ser o pilar que ela precisava. E eu entendi que a vida estava novamente me testando. E sabe de uma coisa? Entre idas e vindas do hospital, eu fiz o possível para ser a filha que ela precisava. Contei histórias engraçadas para fazê-la sorrir, segurei a sua mão durante os tratamentos e mesmo quando tudo parecia sombrio, procurei maneiras de mostrar que ela não estava sozinha. Mas a batalha contra a doença era implacável e cada dia que passava, a incerteza se tornava mais pesada. E eu precisei encontrar uma força que eu não sabia que tinha. Com cada desafio, eu me lembrava de como havia enfrentado as adversidades da vida. Olha, o amor que eu sentia pela minha mãe me impulsionava a lutar. E eu usaria cada grama de força para lutar ao lado dela. E a situação da Evinha se agravou. E a luta dela parecia estar se aproximando de um fim. E em momentos de desespero, eu sentia que a vida estava prestes a me tirar mais uma pessoa amada. E eu pedi para Deus com tanta fé para não tirar aquela mulher boa da minha vida, porque o que seria de mim sem ela? O que restaria da nossa história? Mas então, algo inesperado aconteceu. A Eva começou a mostrar sinais de melhora. Os médicos incrédulos faziam testes e realizavam os seus diagnósticos. E a energia, que antes parecia ter desaparecido, aos poucos começou a retornar. Era como se a força que havia se escondido estivesse ressurgindo das cinzas. E ela começou a se alimentar. A sua cor voltou a ser viva e os tratamentos que antes pareciam insuportáveis, agora eram enfrentados com uma determinação renovada. E a cada pequena vitória, a gente comemorava. A Evinha surpreendeu a todos. E em meio à recuperação dela, algo dentro de mim começou a mudar também. Eu olhava para ela e percebia o quanto a nossa relação havia evoluído. A Eva não era apenas a minha madrasta, sei lá, ela havia se tornado uma figura maternal em minha vida. Olha, o carinho e o amor que ela dedicou a mim sempre foram inabaláveis. E à medida que o tempo passava, eu ensaiava para chamá-la de mamãe. E quando eu finalmente consegui, os olhos dela se encheram de lágrimas. E ela chorou de emoção e me disse que ser chamada de mamãe era o sonho que ela sempre teve, um desejo guardado do fundo do seu coração e que agora estava se tornando real. E após a recuperação da mamãe, eu voltei ao trabalho com um novo ânimo e decidi continuar morando com eles. A rotina na empresa parecia mais leve, como se o peso da tristeza tivesse finalmente se dissipado. E foi lá que eu conheci o Sérgio, o novo gerente de produção, e desde o primeiro olhar, uma conexão inexplicável surgiu entre nós. E conforme os dias passavam, começamos a conversar, a compartilhar um pouco sobre as nossas vidas. O Sérgio se abriu
sobre o seu passado, revelando que também havia enfrentado abusos na infância por parte do namorado da mãe, e que somente depois de muitas sessões de terapia é que ele conseguiu se superar. E as conversas sobre recuperação tornaram-se um ponto de conexão. E foi em um desses dias comuns, enquanto conversávamos sobre as nossas histórias, que eu percebi que o amor havia florescido entre nós. Sérgio e eu nos casamos e a vida nos presenteou com a chegada de gêmeos, Mateu e Henrico, duas pequenas bênçãos que iluminaram os nossos dias. A Evinha se tornou uma avó coruja e fez questão de cuidar dos netos, enquanto Sérgio e eu trabalhávamos. O papai faleceu primeiro, vítima de um problema pulmonar, que, segundo os médicos, era resultado de anos de fumo. E para mim foi uma despedida dolorosa, marcada por muitas saudades. E 10 anos depois, quando a vida parecia ter encontrado um novo equilíbrio, a Eva, a mamãe que eu tanto amava, nos deixou. Sabe, a cura do câncer que ela havia conquistado não foi o suficiente para impedir que a vida a levasse. Olha, em meio a essas perdas, eu refletia sobre tudo o que eu havia vivido. O abuso na infância, a tragédia familiar, a perda do meu irmão, o bullying, a luta pela recuperação, o amor que eu construí ao lado do Sérgio e a alegria dos gêmeos me lembravam que a vida é feita de ciclos. Embora a dor das perdas tivesse sido intensa, eu sabia que os momentos que vivi com o papai e a Eva seriam eternos em meu coração. E cada dia seria uma nova oportunidade de amar aqueles que vieram antes de nós. Sabe, o amor que compartilhamos nunca se apagará. E com isso eu seguirei em frente, honrando as suas memórias em cada risada, em cada gesto de carinho, em cada história contada ao redor da mesa, exatamente como eles faziam.